Marido deixou esposa apenas com uma máquina de lavar velha. É só o que você merece. Anos depois, ele caiu arrependido ao ver o que ela construiu. Se inscreva no canal, deixe um curtir no vídeo e comente de onde você está assistindo. A luz pálida da manhã invadia a pequena cozinha. Rosa, com o cansaço estampado no rosto marcado pelo tempo, colocava o café na mesa. Cada movimento era mecânico, quase doloroso, como se o peso dos anos e das decepções estivesse impregnado em seus músculos. Ela olhou para a cadeira de Lucas ainda vazia e suspirou profundamente, ajustando o guardanapo com uma delicadeza que contrastava com sua exaustão. A casa, desgastada pelo tempo e pela falta de recursos, parecia uma extensão de sua própria alma. Os móveis antigos rangiam como testemunhas silenciosas de dias melhores. Nas paredes, as fotos de família, um mosaico de sorrisos congelados no tempo, a encaravam, lembrando-lhe de um passado que parecia tão distante quanto inalcançável. João entrou na cozinha. Seu olhar fugia do dela, mas Rosa percebeu. Ele estava diferente, mais distante. Os últimos meses haviam sido assim. Silêncios desconfortáveis, preenchendo o espaço onde antes havia carinho. Ainda assim, ela tentou se convencer de que era apenas uma fase. Afinal, haviam compartilhado tantos anos juntos, tantas lutas e sonhos. Isso não podia simplesmente acabar. Mas acabou. Foi naquela tarde, enquanto arrumava os poucos pertences no armário, que Rosa encontrou a mensagem. As palavras que leu no celular de João cravaram-se em sua mente como uma faca afiada. Estou ansioso para ver você e nosso pequeno hoje à noite. Amo vocês. Ela leu e releu, esperando que os olhos a estivessem traindo. Mas não estavam. O mundo pareceu desmoronar em silêncio ao seu redor. Suas mãos tremiam enquanto segurava o celular. E o coração, antes cheio de amor, agora parecia estilhaçado em 1000 pedaços. Quando confrontou João, a verdade veio como uma avalanche. Ele não negou. Apenas abaixou a cabeça e murmurou um insosso: "Sinto muito." "Como você pôde, João?" ela perguntou, a voz falhando sob o peso da dor. "Depois de tudo o que passamos juntos?" Ele não tinha resposta. Não havia desculpa que pudesse apagar aquela traição. Naquela noite, Rosa decidiu que não havia mais como continuar. Ele saiu sem olhar para trás, deixando para ela apenas uma máquina de lavar velha e uma dívida de aluguel. "É só o que você merece, Rosa", ele disse ao cruzar a porta pela última vez. Suas palavras eram como veneno, queimando uma ferida que já doía além do suportável. Lucas a encontrou horas depois, sentada no chão da sala, cercada pelas fotos da família, que agora parecia despedaçada. Ele não disse nada, apenas a abraçou, enquanto as lágrimas de Rosa encharcavam sua camisa. Naquele momento, ela percebeu que, apesar de tudo, ainda tinha algo precioso, algo pelo qual lutar. Quando a noite caiu e o silêncio tomou conta da casa vazia, Rosa olhou ao redor. Cada canto parecia gritar a ausência de João, mas havia algo mais. Algo que ela não conseguia identificar. Era uma faísca, fraca, quase imperceptível, mas ainda ali. Uma parte dela, escondida sob as camadas de dor, sabia que aquilo não era o fim. Era o começo. Os dias que se seguiram foram uma névoa de dor e confusão. Rosa acordava cedo, não porque queria, mas porque precisava. O aluguel estava atrasado e as contas se acumulavam na mesa da cozinha, como lembretes cruéis de que a vida não esperaria por sua dor. Lucas, apesar da pouca idade, parecia compreender o peso que recaía sobre os ombros da mãe. Ele a ajudava como podia, fosse com pequenos gestos ou palavras de incentivo. Mas Rosa via em seus olhos algo que a partia ainda mais, uma tristeza madura demais para alguém tão jovem. Enquanto dobrava as roupas de Lucas, sua mente viajava para o passado. A memória de João cruzando a porta pela última vez voltava como uma faca afiada. Ele levou quase tudo, os móveis, os aparelhos eletrônicos, até os utensílios de cozinha que ela usava para preparar as refeições da família. O que restou foi uma casa quase vazia, cheia de ecos de risos que agora pareciam vir de outra vida. Sentada no sofá que havia escapado do saque de João, Rosa segurava a última foto de família que ele não levou.
Na imagem, estavam todos sorrindo em um parque. Lucas era apenas uma criança, com os cabelos bagunçados pelo vento, enquanto João abraçava Rosa com um sorriso largo. Aquele momento parecia tão perfeito, tão cheio de promessas. Agora, era apenas um lembrete cruel do que nunca mais voltaria. Os vizinhos começaram a perceber a ausência de João e a tristeza de Rosa. Alguns ofereciam ajuda em forma de comida ou palavras de consolo, mas era difícil para ela aceitar. Ela sabia que todos comentavam pelas costas, alguns até insinuando que ela deveria ter feito mais para segurar o marido. Essas palavras, mesmo ditas com boas intenções, apenas aprofundavam seu sentimento de fracasso. Na lavanderia onde trabalhava, Rosa enfrentava outro tipo de desafio. Seus superiores, jovens e arrogantes, não viam valor na experiência dela. Constantemente, suas ideias eram ridicularizadas e ela era deixada de lado, como se não fosse nada mais do que uma peça descartável em um sistema que nunca lhe deu valor. Mas Rosa suportava tudo em silêncio, engolindo as lágrimas, porque sabia que precisava daquele emprego. À noite, quando Lucas dormia, Rosa sentava sozinha na sala, cercada pelo silêncio opressivo da casa. Os sonhos que uma vez tivera, de viajar, de abrir seu próprio negócio, de viver uma vida simples, mas digna, agora pareciam tão distantes quanto impossíveis. Tudo o que restava eram responsabilidades, dívidas e uma solidão que ameaçava engoli-la. No entanto, mesmo em meio à escuridão, havia lampejos de algo maior. Às vezes, Rosa encontrava força nas palavras de Lucas. "Mãe, a gente vai ficar bem", ele dizia com uma convicção que ela não sabia de onde vinha. Outras vezes, ao dobrar as roupas na lavanderia, ela se pegava sonhando com uma vida diferente, em que não fosse uma vítima das circunstâncias. Mas esses momentos eram fugazes. Rosa sabia que o caminho seria longo e que as feridas do abandono ainda estavam abertas. No fundo, porém, ela também sabia que não podia se dar ao luxo de desistir. Lucas precisava dela. E talvez, apenas talvez, ela também precisasse provar a si mesma que ainda era capaz de se reerguer. Enquanto apagava as luzes naquela noite, Rosa olhou pela janela para o céu escuro. Não havia estrelas, mas ela sabia que estavam lá, escondidas além das nuvens, assim como sua força. Ela não podia vê-la agora, mas sabia que, em algum lugar dentro de si, ela ainda existia. O som das máquinas de lavar preenchia o ar abafado da lavanderia, misturando-se ao cheiro forte de produtos químicos. Rosa movia as mãos rapidamente, dobrando camisas e calças com a precisão de quem havia feito aquilo incontáveis vezes. Mas, mesmo com a experiência, ela sentia os olhares pesados de seus colegas. Não eram olhares de admiração, mas de desprezo silencioso, alimentado pela inveja ou pela ignorância. Naquela manhã, durante a reunião semanal, tudo parecia pior. O gerente da lavanderia, um homem jovem com um sorriso que nunca chegava aos olhos, riu de uma sugestão que Rosa havia feito para otimizar os processos de limpeza com produtos caseiros e ecológicos. "Isso não é um programa de TV de dona de casa, Rosa", ele disse, e os risos ecoaram pela sala. Rosa sentiu o calor subir em seu rosto, mas manteve a cabeça baixa. As palavras cortavam mais fundo do que qualquer faca, mas ela não podia se dar ao luxo de reagir. Precisava daquele emprego. Precisava colocar comida na mesa para Lucas. Quando a reunião terminou, ela voltou ao trabalho com a cabeça pesada e o coração apertado. Cada movimento parecia um esforço, mas ela se obrigava a continuar. Foi então que uma sombra familiar apareceu no horizonte de sua visão periférica. João. Ele estava parado na porta da lavanderia, as mãos nos bolsos e um olhar que misturava desdém e superioridade. Rosa sentiu o estômago revirar, mas manteve o olhar fixo na roupa que estava dobrando, esperando que ele fosse embora. Mas ele não foi. "Vim pegar algumas coisas que esqueci", ele disse com a voz fria. Rosa se virou lentamente, encarando-o pela primeira vez desde aquele dia em que ele cruzou a porta pela última vez. Ele parecia diferente, mais cansado talvez, mas o mesmo homem que havia quebrado seu coração sem hesitar. "Já não levou o suficiente?", ela perguntou, a voz trêmula, mas firme.
Ele apenas deu de ombros como se a dor dela fosse irrelevante. Você sabe que nunca foi sobre você, Rosa, ele disse, como se aquilo fosse algum tipo de justificativa. Eu fiz o que tinha que fazer. Ela sentiu as lágrimas queimarem nos olhos, mas recusou-se a deixá-las cair. E eu faço o que preciso fazer, respondeu, sua voz agora carregada de uma determinação feroz. Pelo nosso filho. Apesar de você. João ficou em silêncio por um momento, como se estivesse processando o peso de suas palavras. Então, com um meio sorriso que não alcançou seus olhos, ele se virou e saiu sem dizer mais nada. Quando a porta se fechou, Rosa sentiu o corpo vacilar. O encontro havia sido breve, mas o impacto era esmagador. Ela se apoiou em uma mesa próxima, respirando fundo para não desmoronar ali mesmo. Naquela noite, Rosa chegou em casa e encontrou Lucas esperando por ela, os olhos atentos, como se soubesse que algo estava errado. Ela tentou sorrir, mas as lágrimas finalmente venceram. Entre soluços, ela disse, eu não sei se consigo, Lucas. Tudo isso é demais. Ele segurou sua mão com força, seus olhos brilhando com uma determinação que parecia maior do que sua idade. Mãe, você é mais forte do que pensa. Você já passou pelo pior. E eu estou aqui com você. As palavras de Lucas ficaram ecoando na mente de Rosa durante toda a noite. Mesmo nas sombras da dor e do cansaço, ele acreditava nela. E pela primeira vez em muito tempo, Rosa começou a acreditar também. Aquela manhã começou como qualquer outra. Rosa acordou antes do sol nascer, colocou água para ferver e preparou o café. Lucas, sempre solícito, já estava pronto para ir à escola, mas sua preocupação com a mãe estava estampada em seus olhos. Está tudo bem, mãe? Ele perguntou com uma voz carregada de maturidade precoce. Rosa respondeu com um sorriso forçado e um aceno, tentando esconder o turbilhão dentro de si. No trabalho, o dia foi especialmente difícil. João havia espalhado rumores entre os conhecidos na comunidade, manchando ainda mais a reputação de Rosa. Durante o intervalo, ela ouviu cochichos. É aquela largada com o filho, alguém sussurrou, mais alto o suficiente para que ela ouvisse. A dor era sufocante, mas Rosa continuou em silêncio. Engolir o orgulho tinha se tornado um hábito. Ao chegar em casa, as forças pareciam ter se esvaído completamente. O cansaço do corpo competia com o peso na alma, e Rosa se jogou no sofá da sala, sentindo o coração apertado. Lucas veio até ela com um olhar preocupado, mas desta vez não disse nada. Apenas a abraçou, silenciosamente, oferecendo o consolo que ele sabia que ela precisava. Mais tarde naquela noite, enquanto Lucas dormia, Rosa ficou deitada encarando o teto. A insônia era uma velha conhecida, mas naquela noite parecia particularmente cruel. Sua mente vagava, revisitando memórias felizes, sonhos perdidos e o peso esmagador das responsabilidades. Perguntava-se como havia chegado ali, como tudo que ela acreditava ter construído desmoronou tão rapidamente. Foi então que ligou a televisão, na esperança de distrair os pensamentos. No Jornal Nacional, uma reportagem chamou sua atenção. Histórias de mulheres que, mesmo diante de adversidades quase insuperáveis, haviam transformado suas vidas. Eram mães solteiras, desempregadas, abandonadas, exatamente como ela, que encontraram força na dor e reinventaram seus caminhos. Uma delas, uma mulher de rosto gentil e sorriso resiliente, falava sobre como começou vendendo produtos caseiros feitos na cozinha de casa e, anos depois, se tornou dona de uma rede de sucesso. A frase que ela disse parecia ter sido escrita para Rosa. Quando estamos no fundo do poço, a única direção possível é para cima. Rosa desligou a TV e ficou em silêncio. Por um momento, sentiu o coração bater mais forte. Não era uma solução, mas era uma ideia. E ideias eram algo que ela não tinha há muito tempo. Na manhã seguinte, enquanto preparava o café, a semente daquela ideia começou a crescer. Ela olhou para a velha máquina de lavar na área de serviço. Aquela máquina, que João havia deixado como um símbolo de sua crueldade, agora parecia ter outro propósito. Talvez pudesse ser mais do que um lembrete do abandono. Talvez pudesse ser o começo de algo novo.
Quando Lucas entrou na cozinha, encontrou Rosa sentada à mesa com um caderno aberto e uma caneta na mão. "O que está fazendo, mãe?" ele perguntou, curioso. "Pensando", ela respondeu, com uma leveza que não sentia há meses. Talvez seja hora de tentar algo diferente." Lucas sorriu. Ele não sabia exatamente o que a mãe estava planejando, mas algo no brilho dos olhos dela o fez acreditar que, pela primeira vez em muito tempo, eles estavam indo na direção certa. Rosa ainda não sabia o que viria a seguir, mas uma coisa era certa: ela não ia mais viver como vítima. A dor ainda estava lá, assim como o medo, mas agora, ao lado deles, havia uma centelha, uma faísca de esperança. E para Rosa, naquele momento, isso era suficiente para começar. As primeiras horas da manhã eram calmas, quase meditativas. A luz suave do sol nascia através da janela, iluminando a velha mesa da cozinha, onde Rosa estava sentada com um caderno aberto. Ela rabiscava ideias com a intensidade de alguém que, pela primeira vez em anos, sentia que tinha algo pelo que lutar. A ideia ainda era embrionária, mas já pulsava dentro dela como uma promessa de mudança. A decisão de começar algo novo não veio sem hesitação. Rosa tinha pouco dinheiro, quase nenhum recurso. Suas economias mal cobriam o aluguel atrasado, e cada centavo era contado com cuidado. Mas, ao olhar para Lucas, que comia seu pão com manteiga e a observava em silêncio, ela soube que não podia mais esperar. Se não fosse por ela, seria por ele. Durante o intervalo no trabalho, Rosa aproveitou para buscar informações sobre cursos online de empreendedorismo. Encontrou um que parecia promissor, voltado para pequenos negócios sustentáveis, algo que ressoava com suas ideias de usar produtos de limpeza naturais. O curso era acessível, mas ainda representava um custo que ela não tinha como cobrir. À noite, enquanto Lucas fazia a lição de casa, Rosa abriu uma pequena caixa guardada no armário do quarto. Lá estava a joia mais preciosa que possuía, um colar de ouro que pertencera à sua mãe. Era um elo com o passado, um símbolo de tudo o que Rosa havia herdado de força e coragem. Segurando o colar em suas mãos, sentiu um misto de tristeza e determinação. Sabia que não havia outra escolha. Com lágrimas silenciosas, Rosa se despediu da joia na manhã seguinte. Foi até uma loja de penhores no centro da cidade e entregou o colar, recebendo um valor que mal parecia suficiente para o que significava emocionalmente. Mas ela não hesitou. A joia podia representar o passado, mas Lucas e aquele curso representavam o futuro. Naquela noite, ela se inscreveu. Cada clique no site parecia um passo rumo a algo maior, algo que ela ainda não conseguia ver, mas já podia sentir. Os primeiros dias foram desafiadores. Dividindo seu tempo entre o trabalho exaustivo na lavanderia, os estudos do curso e os cuidados com Lucas, Rosa mal tinha tempo para respirar. Havia momentos em que as dúvidas voltavam com força, questionando sua decisão. Em uma noite particularmente difícil, ela desabou no sofá com as mãos cobrindo o rosto. "Será que estou sendo egoísta, Lucas?" perguntou em voz alta, enquanto ele se aproximava para confortá-la. "Estou gastando o pouco que temos em algo que talvez nem dê certo." Lucas, que sempre parecia mais sábio do que sua idade permitia, segurou a mão dela e respondeu: "Mãe, você está tentando. Isso já é mais do que muitos fariam. E se alguém pode fazer isso dar certo, é você." As palavras dele renovaram sua determinação. Era como se o apoio de Lucas fosse a força que ela precisava para continuar. No fundo, Rosa sabia que estava no início de uma longa jornada, mas aquele primeiro passo, o mais difícil de todos, já havia sido dado. Na manhã seguinte, Rosa começou a anotar ideias para o que seria seu novo negócio. Sentada na velha máquina de lavar, com o cheiro de café fresco ao redor, ela traçou os primeiros esboços de um plano. Era simples, talvez até ingênuo, mas era dela. E isso fazia toda a diferença. A joia de sua mãe havia sido vendida, mas Rosa sentia que tinha recebido algo muito mais valioso em troca: a coragem de acreditar em si mesma. E isso, ela sabia, era o que a levaria adiante. O som rítmico da velha máquina de lavar preenchia o pequeno espaço onde Rosa trabalhava.
Era quase reconfortante, uma espécie de trilha sonora para o começo de sua jornada. Ela começava a experimentar suas primeiras ideias para produtos de limpeza naturais, usando ingredientes simples que tinha em casa: vinagre, bicarbonato, limão. Os primeiros resultados eram promissores, mas o caminho estava longe de ser fácil. Dividir seu tempo entre o trabalho na lavanderia, as aulas do curso e o cuidado com Lucas exigia uma disciplina quase sobre-humana. As noites eram longas e o cansaço implacável. Muitas vezes, ela cochilava com os livros do curso espalhados pela mesa, ou com as mãos ainda molhadas dos experimentos com os produtos. Mas mesmo nos momentos mais difíceis, algo dentro dela dizia para continuar. O ceticismo da comunidade foi uma das primeiras barreiras que Rosa enfrentou. Quando ela começou a oferecer seus produtos de limpeza naturais para os vizinhos, as respostas eram sempre as mesmas: sorrisos educados, seguidos de desculpas evasivas. Alguns riam abertamente da ideia. Limpar com limão e vinagre? Isso não vai dar certo, Rosa, diziam. Os comentários machucavam, mas Rosa se recusava a desistir. Se ao menos uma pessoa acreditar, isso já será um começo, ela pensava, enquanto voltava para casa após mais um dia de rejeições. Mas então veio o pior. Uma noite, enquanto Rosa testava seus produtos em um pequeno espaço improvisado no quintal, um acidente mudou tudo. Ela havia deixado uma vela acesa ao lado de um pano embebido em um dos produtos. Em questão de minutos, as chamas se espalharam, destruindo parte de seu espaço de trabalho e quase atingindo a casa. Lucas correu para ajudar, trazendo baldes de água para apagar o fogo. Apesar de evitarem uma tragédia maior, o impacto do incêndio foi devastador. Rosa sentou-se no chão, olhando para as cinzas do que parecia ser sua única chance de mudar de vida. As lágrimas vieram em um fluxo descontrolado e a sensação de derrota foi esmagadora. Talvez eles estivessem certos, ela disse baixinho para si mesma, enquanto Lucas se aproximava e colocava a mão em seu ombro. Talvez isso nunca fosse dar certo. Lucas, com o rosto ainda sujo de fuligem, olhou para a mãe com a mesma firmeza que ela sempre admirou nele. Mãe, você sempre me diz que a gente não desiste na primeira dificuldade. Por que seria diferente agora? Aquelas palavras, simples e diretas, penetraram fundo. Rosa olhou para Lucas e percebeu que mesmo diante das adversidades, ele acreditava nela. E talvez, se ele podia acreditar, ela também podia. Naquela noite, enquanto o cheiro de fumaça ainda pairava no ar, Rosa tomou uma decisão. O incêndio poderia ter destruído seu espaço, mas não destruiria sua determinação. Com a ajuda de Lucas, ela começou a limpar o que restava e a planejar como recomeçar. Era como se o incêndio tivesse acendido algo dentro dela, uma força que ela nem sabia que possuía. Os desafios não haviam terminado, mas Rosa sabia que estava apenas começando. E agora, mais do que nunca, ela estava pronta para enfrentá-los. Os dias seguintes ao incêndio foram marcados pela incerteza. O quintal, antes o pequeno espaço improvisado onde Rosa trabalhava, agora era um amontoado de restos queimados. Cada vez que ela olhava para aquilo, sentia o peso da derrota tentando se instalar novamente. Mas Lucas estava sempre por perto, pronto para reerguê-la. Naquela noite, enquanto Rosa organizava os poucos materiais que conseguiu salvar, Lucas sentou-se ao lado dela. Mãe, ele começou, com o tom sério que costumava usar quando queria ser ouvido. Eu sei que está difícil. Sei que você está cansada, mas a gente precisa continuar. Você sempre diz que o fracasso só é definitivo quando a gente desiste. Rosa parou e olhou para ele. Havia algo em sua voz, algo que lembrava a si mesma quando era mais jovem, cheia de sonhos e esperança. Ela sentiu os olhos se encherem de lágrimas. Lucas, eu não sei se consigo. Parece que cada vez que dou um passo, a vida me puxa 2 para trás. Ele segurou a mão dela com firmeza. Você consegue, mãe. Eu acredito em você. E você sempre diz que, quando alguém acredita, já é o suficiente para começar. Aquelas palavras ecoaram na mente de Rosa durante toda a noite. Deitada em sua cama, ela sentiu a angústia se misturar com um novo sentimento: determinação. Lucas acreditava nela,
e isso bastava. No dia seguinte, Rosa começou a reconstruir. Era um processo lento, exaustivo e repleto de dificuldades. Sem dinheiro para novos materiais, ela improvisava com o que tinha. Lucas ajudava depois da escola, pegando ferramentas emprestadas dos vizinhos e carregando caixas com os poucos ingredientes que sobraram. Mas as noites eram as mais difíceis. Rosa se sentava no sofá, olhando para o vazio, sentindo o cansaço do corpo e da alma. Em uma dessas noites, Lucas encontrou a mãe chorando silenciosamente. Ele se sentou ao lado dela, sem dizer nada, apenas oferecendo sua presença. Depois de um tempo, Rosa finalmente falou. Eu quase desisti hoje. Pensei que talvez fosse melhor parar. Talvez eu não seja forte o suficiente para isso. Lucas olhou para ela, os olhos firmes. Mãe, você é nossa esperança. Se você parar, o que vai sobrar? Eu sei que é difícil, mas você é a pessoa mais forte que eu conheço. E eu estou aqui, sempre. Aquelas palavras foram um divisor de águas para Rosa. Pela primeira vez, ela percebeu que sua luta não era apenas por ela mesma. Era por Lucas, por tudo o que ele acreditava e pelo futuro que ele merecia. Na manhã seguinte, Rosa acordou com um novo vigor. Com a ajuda de Lucas, ela começou a planejar como dar um novo passo. Primeiro, refazer os produtos básicos. Depois, investir em uma pequena campanha boca a boca na vizinhança. E assim, pouco a pouco, Rosa começou a ver os frutos de seu esforço. Alguns vizinhos, tocados pela persistência dela, começaram a experimentar seus produtos. Cada pequeno elogio era uma vitória, e cada sorriso de aprovação era uma faísca de motivação. A jornada estava longe de terminar, mas Rosa sabia que enquanto tivesse Lucas ao seu lado, ela nunca estaria sozinha. E com ele, encontrou a força para continuar lutando, mesmo nos momentos mais sombrios. O som rítmico da velha máquina de lavar tornou-se novamente um companheiro constante. Mas desta vez, havia algo diferente no ar: esperança. Os primeiros elogios aos produtos de Rosa começaram a surgir, e isso foi suficiente para reacender nela a confiança que há muito parecia perdida. O dia que marcou sua primeira vitória veio de forma inesperada. Dona Célia, uma vizinha conhecida por ser exigente, havia comprado um dos produtos de limpeza naturais de Rosa apenas para experimentar. Quando voltou no dia seguinte, trouxe consigo um sorriso genuíno e uma sacola cheia de roupas. Rosa, querida, você tem mãos de ouro, disse Dona Célia, entregando as peças. Quero que você lave minhas roupas e só use esse produto que você fez. Nunca vi nada igual. Rosa sentiu os olhos marejarem, mas segurou as lágrimas. Aquele momento, por mais simples que parecesse, era a validação que ela precisava. Pela primeira vez em meses, ela sentiu que todo o esforço começava a valer a pena. Com o tempo, as pequenas vitórias começaram a se acumular. Cada cliente novo era uma celebração, e cada elogio reforçava sua determinação. Rosa começou a investir em aprimorar seus produtos, usando o que havia aprendido no curso de empreendedorismo. Também descobriu novas fórmulas para produtos mais eficientes e sustentáveis, sempre testando e ajustando até alcançar a perfeição. As noites, antes marcadas pela exaustão e pelas lágrimas, agora eram ocupadas por anotações e planejamentos. Rosa fazia contas, aprendia sobre finanças básicas e planejava maneiras de expandir seu negócio. Lucas ajudava montando etiquetas simples para os produtos e ajudando a organizar as entregas. Ele também era seu maior incentivador, sempre com palavras de encorajamento que a faziam seguir em frente. Os desafios, no entanto, ainda existiam. Alguns clientes ainda eram céticos em relação aos produtos naturais, e muitos hesitavam em pagar por algo que não vinha com uma marca conhecida. Rosa, no entanto, enfrentava cada rejeição com paciência e persistência, aprendendo com os erros e ajustando sua abordagem. Uma tarde, enquanto Rosa lavava roupas no quintal, Dona Célia voltou, desta vez acompanhada de outra vizinha. Essa é a Rosa de quem falei, disse Dona Célia. Ela faz milagres com as roupas e usa produtos que não estragam as mãos nem a roupa.
A palavra começou a se espalhar. Logo, Rosa tinha mais pedidos do que conseguia atender sozinha. Era um crescimento lento, mas consistente. E com cada novo cliente, Rosa sentia que estava construindo algo maior do que imaginava. Mas o momento mais marcante veio em um final de semana, quando Lucas, com um brilho nos olhos, trouxe uma folha de papel rabiscada. "Mãe, olha isso." Ele havia desenhado um rascunho de um logotipo para os produtos de Rosa. No centro, um símbolo de uma folha, com o nome Rosa Natural. Rosa segurou o desenho nas mãos e sentiu uma onda de emoção. Era um lembrete de tudo o que ela havia enfrentado, de cada lágrima derramada e de cada noite sem sono. Mas mais do que isso, era uma prova de que seu esforço estava inspirando seu filho. Ela sabia que aquele era apenas o começo, mas pela primeira vez conseguia ver um futuro diferente, um futuro melhor. Com o apoio de Lucas e a confiança dos primeiros clientes, Rosa começou a sonhar mais alto. A velha máquina de lavar, que havia se tornado o símbolo de sua resistência, agora trabalhava incansavelmente, não apenas para sustentar a casa, mas para alimentar um sonho que crescia a cada dia. Rosa sabia que ainda havia muito a superar, mas agora tinha algo que ninguém podia tirar dela. A certeza de que era capaz de reescrever sua história, uma pequena vitória por vez. Os anos passaram, e com eles, a vida de Rosa tomou um rumo inesperado. O pequeno negócio que começou no quintal de sua casa agora havia se transformado em uma rede de lavanderias ecológicas. Rosa Natural não era apenas um nome, era um símbolo de superação e inovação. Seus produtos de limpeza naturais conquistaram espaço no mercado e Rosa, antes invisível, agora era reconhecida como uma empresária de sucesso. Mas enquanto Rosa subia, João descia. A vida havia sido dura para ele desde que abandonou Rosa e Lucas. As escolhas que ele fez o levaram a um caminho de instabilidade e arrependimento. Sua nova família, que ele tanto exaltava, havia se desfeito e as dificuldades financeiras se acumulavam. Despejado de sua casa, João agora vagava em busca de empregos temporários e um lugar para dormir. Foi em uma dessas noites, enquanto João tomava café em uma pequena lanchonete, que ele viu algo que o deixou imóvel. Na tela da televisão pendurada na parede estava Rosa. Era uma entrevista no Jornal Nacional, onde ela falava sobre sua trajetória e o impacto de sua rede de lavanderias ecológicas na comunidade. "Comecei com quase nada", Rosa dizia, com a voz cheia de emoção. "Só uma velha máquina de lavar e o apoio do meu filho. Mas a determinação e a crença de que podemos transformar nossas vidas foram o que me trouxeram até aqui." João sentiu um nó na garganta. A mulher que ele havia deixado para trás, com nada além de dívidas e um coração partido, agora estava ali, irradiando força e dignidade. Ele mal conseguia ouvir o resto da entrevista. A vergonha e o arrependimento o esmagavam. Dias depois, João decidiu procurar Rosa. Não sabia exatamente o que dizer ou como seria recebido, mas algo dentro dele dizia que precisava fazer isso. Quando chegou à sede da Rosa Natural, viu a fachada moderna, decorada com plantas e o logotipo desenhado por Lucas anos atrás. Era um contraste gritante com a mulher e a casa que ele havia abandonado. Rosa estava no escritório, organizando papéis, quando a porta se abriu. Ela ergueu o olhar e congelou ao ver João parado ali. Por um momento, o silêncio foi esmagador. Ele parecia menor, mais velho, como alguém que havia sido vencido pela vida. "Rosa", ele começou, a voz baixa e hesitante. Eu nem sei por onde começar. Só queria dizer que sinto muito." Rosa se levantou devagar, cruzando os braços. Ela olhou para ele, mas não havia mais dor ou raiva em seus olhos. Apenas serenidade. "João, você me destruiu quando foi embora. Por muito tempo, achei que não conseguiria seguir em frente. Mas hoje eu agradeço. Porque ao me abandonar, você me forçou a encontrar uma força que eu nem sabia que tinha." Ele abaixou a cabeça, incapaz de sustentar o olhar dela. "Eu sei que não mereço o seu perdão. Só queria que você soubesse que admiro tudo o que você conquistou."
Rosa respirou fundo e, após um momento de reflexão, respondeu: Eu já te perdoei, João. Não por você, mas por mim. Guardar rancor não me ajudaria a chegar onde estou. Espero que você encontre seu caminho. João saiu do escritório com o peso do mundo nos ombros, mas também com algo que não sentia há muito tempo: a sensação de que poderia começar de novo. Enquanto ele desaparecia pela porta, Rosa voltou ao trabalho, mas com um sorriso leve nos lábios. Não havia mais sombras do passado a assombrando. Ela havia se libertado, e isso era a maior vitória de todas. A manhã estava serena, com a luz do sol entrando pelas janelas da nova casa de Rosa. Não era mais uma casa alugada e desgastada pelo tempo, mas um lar acolhedor, decorado com cuidado e cheio de vida. Cada canto refletia suas conquistas: plantas exuberantes, móveis escolhidos com carinho, fotos de momentos felizes ao lado de Lucas. Era um espaço que exalava paz e orgulho. Na sala, Lucas, agora um jovem adulto, ajudava Rosa a organizar alguns papéis. Ele cresceu forte, confiante e determinado, traços que herdara da mãe. Enquanto ajustava os detalhes de um evento comunitário que Rosa organizaria naquela tarde, ele parou por um momento e olhou para ela. Você sabe o quanto é incrível, né? Ele disse com um sorriso que fazia Rosa lembrar do garotinho que a abraçava em seus piores momentos. Rosa riu, desviando os olhos para esconder a emoção. Acho que eu só fiz o que precisava ser feito. Você fez muito mais do que isso, respondeu Lucas. Você nos deu uma vida nova. E mais do que isso, inspirou tantas pessoas. Você é uma heroína, mãe. As palavras de Lucas aqueceram o coração de Rosa. Era difícil acreditar que anos atrás ela estava à beira do desespero, sem saber como continuaria. Agora era uma mulher reconhecida, dona de uma rede de lavanderias ecológicas que não apenas transformou sua vida, mas também impactou positivamente a comunidade ao seu redor. Naquela tarde, no evento comunitário, Rosa foi recebida com aplausos calorosos. Ela havia se tornado uma figura admirada, uma líder que usava sua história para inspirar outros. Ao subir ao palco improvisado com Lucas ao seu lado, Rosa segurou o microfone e olhou para a multidão. Há alguns anos, eu pensei que minha vida havia chegado ao fim, começou ela, com a voz embargada pela emoção. Eu me sentia perdida, sem forças, sem esperança. Mas naquele momento eu percebi algo: que a força que precisamos está dentro de nós. Muitas vezes é preciso tocar o fundo para entender o quão alto podemos subir. As pessoas na plateia a escutavam em silêncio, algumas enxugando discretamente as lágrimas. Rosa continuou, agora com um tom mais forte. Nunca subestimem o poder da determinação. Não importa o quão escuro pareça o caminho, a luz da esperança sempre estará lá. E às vezes tudo o que precisamos é de alguém que acredite em nós. Para mim, esse alguém foi meu filho, e por ele, e por mim mesma, eu decidi não desistir. Lucas apertou a mão de Rosa, emocionado, enquanto os aplausos explodiam. Ela ergueu os olhos para o céu, onde o sol começava a se pôr, tingindo tudo em tons de dourado e laranja. Era o mesmo céu que ela havia observado tantas noites em busca de respostas, em busca de força. Agora, ela sabia que havia encontrado. Quando o evento terminou, Rosa e Lucas caminharam até um mirante próximo. Sentaram-se lado a lado, observando o horizonte. O vento trazia um frescor que parecia anunciar novas possibilidades. Rosa olhou para Lucas e sorriu. Você sabe, ela disse segurando a mão dele. Isso tudo não é só sobre o que construímos. É sobre quem nos tornamos no processo. E, acima de tudo, sobre nunca desistirmos um do outro. Lucas retribuiu o sorriso, e juntos observaram o sol desaparecer no horizonte, sabendo que, enquanto houvesse vida, sempre haveria novas histórias a serem escritas. Naquele momento, Rosa percebeu que sua jornada não era apenas uma história de superação, mas uma prova de que o amor, a coragem e a esperança são forças que podem transformar até mesmo as maiores adversidades em algo extraordinário. E com o coração cheio, ela sabia que o futuro ainda guardava muito mais do que ela poderia sonhar.